Fala galera, estou testando aqui um outro aplicativo para dar essas videoaulas e hoje a gente vai falar dos gases, mais precisamente os gases perfeitos. Minha letra vai ficar meio ruim, que eu ainda não arrumei minha mesa digitalizadora, então eu estou escrevendo isso com o dedo, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que são os gases, tá? Gases são é o estado gasoso, tá? Que é uma das fases de agregação, que com o aumento da temperatura, aumento da energia cinética, as moléculas estão mais rápidas, a velocidade dessas moléculas está maior. Isso significa que elas não mantêm mais uma coesão, elas não ficam mais organizadas. Então, de acordo com o aumento da temperatura, a energia cinética aumenta e essas moléculas começam a viajar em trajetórias retilíneas. Então, você tem as moléculas viajando em trajetórias retilíneas e de maneira bastante aleatória. Tá? Elas acabam se colidindo entre si e também acabam se colidindo com as paredes do recipiente. Tá? Quando ela se colide com a parede de um recipiente, essa colisão, a força com que ela se colide com essa parede do recipiente, é o que a gente chama de pressão. Tá? Essa pressão, logo a gente pode dizer o seguinte, né? Se quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Maior a velocidade. Quanto maior a velocidade, com mais força, com mais energia, ela vai bater nessas paredes do recipiente. E logo, quanto maior a temperatura, e já que essa colisão com as paredes é o que dá a pressão, quanto maior a velocidade, maior a pressão, logo, quanto maior a temperatura, maior também vai ser a pressão desse gás. Certo? Antes da gente falar certinho da pressão, tá? A gente precisa saber as unidades de pressão. Então a pressão ela pode ser dada em atmosferas, né? Que é o ATM. Ela pode ser dada em milímetros de mercúrio ou ela pode ser dada em torr de Torricelli. Deixa eu só escrever melhor isso aqui. Então, ela pode ser dada em ATM, pode ser dada em milímetros de mercúrio, ou ela pode ser expressa em torricellis, ou torr. Tá? A relação é a seguinte. 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 760 torricelli. Tá? Então a pressão sempre vai ser dada ou em ATM, ou em milímetros de mercúrio, ou em torricellis. Bom, então a gente já definiu o que são gases, tá? E agora a gente vai ver o que são os gases ideais. Tá? Então, gases ideais, eles obedecem umas regrinhas. Nossa, gases ideais obedecem algumas regras, tá? Então vamos lá. Primeira regra, o volume das moléculas de um gás ideal é desprezível em relação ao volume ocupado pelo gás, tá? Então, o volume das moléculas daquele gás é desprezível em relação ao volume que aquele gás ocupa, ou seja, o espaço que aquele gás ocupa, tá? Então, quando a gente considera um gás ideal, a gente ignora o volume ocupado pelas moléculas daquele gás. Outra regrinha é que as moléculas de um gás ideal se movem ao acaso sempre em trajetórias retilíneas. Isso significa que elas vão sempre se mover em linha reta e elas podem mudar dessa trajetória quando elas se colidem entre si ou quando elas se colidem com a parede do recipiente. Quando elas se colidem com a parede do recipiente, é o que a gente tem a pressão. Outra regra é que quando o choque
quando essas moléculas se chocam entre si, a energia cinética delas não se altera. Tá? Então, quando uma molécula se choca com outra molécula, tá? Imediatamente elas são repelidas, como se fosse um jogo de bilhar. Imediatamente elas são repelidas, elas vão em direções opostas, mas exatamente com a mesma velocidade, mesma energia cinética. Então, a colisão entre as moléculas de um gás perfeito não altera a energia cinética delas. Tá? E a última regrinha é que a velocidade média, né, das moléculas de um gás perfeito, ela é evidenciada pelo seguinte cálculo. Então, a velocidade inicial dividido pela velocidade final, ela é igual à raiz da massa final dividido pela massa inicial. Tá? Então, essa é a fórmula da velocidade média das moléculas de um gás perfeito. Tá? Lembrando que quanto maior a temperatura, maior vai ser essa energia. Tá? Beleza. Esses gases perfeitos ou gases ideais, eles possuem algumas leis, tá? Que são as chamadas leis dos gases ideais. Lei de Boyle, lei de Charles e lei de Gay-Lussac. Tá? Então vamos lá. A lei de Boyle diz o seguinte. É o que a gente chama de transformação isotérmica. Tá? Então, de acordo com Boyle, a temperatura constante, uma determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Então, a lei de Boyle, que é uma transformação isotérmica, lembrando que iso é igual e térmica é temperatura. Então, uma transformação isotérmica, eu sempre tenho a mesma temperatura. Quem vai se alterar? Pressão e volume. Então, numa transformação isotérmica, a temperatura, aliás, o volume é inversamente proporcional à pressão. Então, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Isso na temperatura, em temperatura constante. A gente pode traduzir isso numa fórmula, na seguinte forma: pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. A segunda lei, que é a lei de Charles, tá? Lei de Charles, que é a transformação isobárica. Transformação isobárica é uma transformação de gases onde a pressão se mantém constante. Então, de acordo com Charles, a pressão constante, o volume ocupado por uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. O que significa isso? Significa que se eu mantendo a mesma pressão, se a minha temperatura aumentar, o meu volume, consequentemente, aumenta. Então, minha temperatura aumenta, meu volume aumenta, minha temperatura diminui, meu volume diminui. Então, na transformação isobárica, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Isso pode ser expresso pela seguinte forma: volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual o volume final dividido pela temperatura final. E para a gente finalizar, porque esses vídeos aqui têm um tempo limitado, vamos falar da lei de Gay-Lussac. Gay-Lussac. Piadinhas à parte.
A lei de Gay-Lussac, que é a transformação isocórica ou isométrica. Eu estou escrevendo isso tudo com dedo, hein? Até que tá bom. A transformação isométrica significa o seguinte: iso é igual, métrica é espaço, tá? É metros, enfim. Numa transformação isométrica, o volume se mantém constante. Então, de acordo com Gay-Lussac, ele diz o seguinte: mantendo-se o volume constante, a pressão de uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Então, numa pressão, aliás, num volume constante, a minha pressão aumenta à medida que o meu volume, ou melhor, à medida que a minha temperatura aumenta. Aumentou a temperatura, mantém-se o volume, consequentemente, minha pressão aumenta. Isso pode ser traduzido na seguinte forma: pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final dividido pela temperatura final. Isso significa o quê? À medida que isso no volume constante, à medida que minha temperatura aumenta, minha pressão aumenta. Se minha temperatura diminuir, minha pressão diminui. Tá? Então, revisando, as leis dos gases perfeitos são 3. Lei de Boyle, lei de Charles e lei de Gay-Lussac. A lei de Boyle é isotérmica, temperatura constante. Temperatura constante, à medida que minha pressão aumenta, meu volume diminui. À medida que meu volume diminui, minha pressão aumenta. Quando a temperatura não se altera, pressão e volume são inversamente proporcionais. De acordo com a lei de Charles, transformação isobárica, minha pressão permanece a mesma. E meu volume e minha temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, à medida que minha temperatura aumenta, meu volume também aumenta. À medida que minha temperatura diminui, meu volume também diminui. Isso numa pressão constante. E de acordo com Gay-Lussac, a transformação isocórica ou isométrica, quando eu mantenho meu volume igual, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, em volume constante, minha pressão aumenta à medida que minha temperatura aumenta. A volume constante, à medida que minha temperatura diminui, a minha pressão também diminui. No próximo vídeo, a gente vai ver a equação dos gases perfeitos e a densidade absoluta de um gás. Espero ter ajudado vocês e até a próxima!